Olá, pessoal. Estamos começando mais um Encontro com o Futuro. Hoje a gente vai ouvir o Arnaldo e o Pedro Paulo. O tema vai ser a eficiência energética na era das mudanças climáticas. O Arnaldo Vieira de Carvalho Júnior tem mestrado pela Kansas State University e cursos de pós-graduação em Project Finance na Georgetown University. Trabalhou por 15 anos na Promon Engenharia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, onde foi superintendente de operações de mercado e chefe do Departamento de Engenharia Mecânica, usinas térmicas e nucleares. Foi diretor da Organização Latino-Americana de Energia, OLAD, em Quito, Equador, por 6 anos. Foi especialista líder em energia sustentável da Divisão de Energia do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, em Washington, onde trabalhou por 20 anos financiando vários projetos de energia renovável, eficiência energética e biocombustíveis. Também foi consultor de empresas elétricas, agências governamentais e outros organismos do Banco Mundial e da Organização dos Estados Americanos. Foi docente nos cursos da Agência Internacional de Energia, da Fundação Bariloche, da Universidade de Calgary, entre outros. Pedro Paulo da Silva Filho é engenheiro eletricista pela Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro, mestrado em Business Administration, MBA, em gestão de negócios sustentáveis. Um minutinho aqui para eu... Então, o Pedro Paulo é profissional certificado em medição e verificação pela Associação de Engenheiros de Energia da Geórgia, nos Estados Unidos. Foi treinador certificado pelo RET Screen Internacional do Canadá, havendo ministrado os cursos no Brasil, na América Latina, Caribe, Ásia e África. Consultor para o Banco Mundial desde 1994, para o BID e para o Banco Africano de Desenvolvimento, entre outros organismos multilaterais. Como executivo, atuou na indústria siderúrgica, na Gerdau e na petroquímica, na Petroquis, além da empresa de engenharia alemã Kraft Langen, no Brasil e Portugal. Atualmente é professor da disciplina de automação para eficiência energética na pós-graduação da PUC de Minas, mestrado em engenharia em eficiência energética e qualidade de energia. É diretor-geral da SAGE Inteligência Energética. Então, simplificando aqui o currículo do Pedro Paulo, vou passar, então, a palavra para o Arnaldo. Muito bem, Paulo. Obrigado. Bem-vindo todos. Nós vamos dividir em 2 partes, né? Eu vou começar, depois o Pedro Paulo continua. Vou falar de coisas mais gerais, internacionais, e o Pedro Paulo vai se concentrar mais em temas do Brasil. Agora, a primeira coisa que eu quero apresentar é um slide que eu tentei apresentar numa live anterior, e o sistema não funcionou, mas que tem a ver com o assunto de hoje também. A gente falava numa publicação da Agência Internacional de Energia, de 20 anos atrás, onde eles compilaram várias experiências de vários países sobre como lidar com crises energéticas e evitar apagão. Então, eles analisaram, o que aparece aí é a capa, não, desse relatório que foi feito por eles, e eles analisaram a experiência de vários países, Brasil, algumas cidades, não, estados, como o de Ontário, o estado da Califórnia, e outros países como a Nova Zelândia, em 2 ocasiões, Noruega, o estado do Arizona, Tóquio, a cidade de Tóquio, a Suécia e França, em diferentes problemas que tiveram de corte de energia ou falta de geração
Então, cada um utilizou mecanismos diferentes. O interessante foi que aquela experiência do Brasil de 2001 foi a melhor de todas. Foi quem conseguiu economizar energia, mais energia, foi 20% da demanda de consumo do Brasil. E essa publicação analisa por quê, né? Então, esse gráfico tirado dessa publicação mostra como era o consumo nacional no Brasil desde 96 até 2001, quando houve a crise, e com aquelas medidas todas que vocês devem ter conhecido, todo dia saía no Diário Oficial do Brasil medidas novas, e com isso conseguiu-se diminuir o consumo em 20%, mas o mais interessante é que quando terminou a crise, essa redução de consumo permaneceu, ou seja, demorou vários anos até voltar ao nível de consumo que a gente tinha antes da crise. Então, não foi só questão do pessoal apagar a luz, desligar equipamento. Não, muitas coisas foram incorporadas. Por exemplo, se instalou lâmpadas eficientes na época, você não vai tirar as lâmpadas depois, né? E também hábitos, né, de consumo, de apagar a luz, usar termostato, sensores de movimento, etc. Não só em residências, mas na indústria também. Bom, esse tema poderia ser assunto para outra live, porque tem várias lições aprendidas, inclusive coisas que não se imaginava de início e que foi o que aconteceu. Por exemplo, os consumidores residenciais de menor consumo foram os que mais contribuíram a essa redução de 20%, por incrível que pareça. Bom, então, continuando. A minha participação hoje, então, vai ser relembrar alguns impactos das mudanças climáticas, qual é a importância da eficiência energética para reduzir a demanda de energia e, com isso, mitigar os impactos das mudanças climáticas. Alguns tipos de medidas de eficiência energética que se possa usar, as barreiras para a implantação desse tipo de programa. Perdão que eu fui para o lado errado aqui. Como avaliar o impacto e priorizar essas medidas de eficiência energética e alguns exemplos de projetos implantados em alguns países. Bom, as principais fontes de informação que eu estou usando são projetos que eu participei na OLAD, no BID, e publicações da Agência Internacional de Energia. Esse World Energy Outlook saiu agora semanas atrás, e esse relatório de eficiência energética saiu em 2023, mas o 2024 vai sair na próxima sexta-feira. Que se a gente esperasse mais uma nessa apresentação, vem de projetos e relatórios da OLAD, do BID, e também da Agência Internacional de Energia. Principalmente a última revisão do World Energy Outlook, que saiu aí a semana passada, e o relatório de eficiência energética de 2023, porque o de 2024 vai sair na próxima sexta-feira. Então, como vocês sabem, a agência elabora 3 cenários atualmente, já que a gente está falando de futuro. E esses 3 cenários são o STEPS, que se refere a políticas já declaradas pelos países, o APS, que são o cenário baseado nos compromissos anunciados pelos países, e o Net Zero, que é aquele que é necessário para conseguir manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus em 2100. Quer dizer, o que é necessário para se chegar lá, né? Então, a gente está falando de mudança climática, o principal impacto das mudanças climáticas é o aumento de temperatura média global devido ao aumento da emissão de gases de efeito estufa. Esse gráfico mostra como é que tem aumentado a temperatura média mundial desde o ano 2000 até hoje, e depois, para esses 3 cenários, o STEP, que é aqueles compromissos já assumidos, a temperatura continua aumentando até 2,5 graus em 2100, ou seja, não resolve o problema, né? O APS, que é o que foi anunciado, mas não ainda implantado, consegue manter a temperatura aí próxima de 1,5, chega a 1,6 graus, mas o que é necessário realmente para diminuir esse impacto das mudanças climáticas é manter a temperatura abaixo de 1,5 graus em 2100, que só o Net Zero consegue alcançar, que é emissão zero, né, líquida até 2100. Muito bem. Outros impactos são custos crescentes para mitigar e se adaptar a essas mudanças climáticas. Cada vez vai ser mais caro frente ao aumento de todos esses impactos, vai resultar no menor crescimento econômico mundial
e ampliação das desigualdades entre os países. Há cada vez mais eventos climáticos extremos, mais frequentes, mais fortes, seja furacão, inundação, incêndio, seca. A gente já viu isso no Brasil esse ano e no mundo inteiro, né? Também a biodiversidade vai estar comprometida com essa mudança do clima e algumas espécies vão desaparecer, né? Aumento da insegurança alimentar, menos produção de alimentos, mais caros, também impacto violento, né? Saúde pública, mais doenças, mais incidência, inclusive saúde mental, frente aos esses eventos climáticos, por exemplo, né? E, por último, o derretimento das calotas polares vai levar ao nível dos oceanos e deslocar populações de vários países. A maneira mais fácil de mostrar isso é um aplicativo que a gente já mostrou antes, que é qual é o impacto em lugares conhecidos do Brasil. Por exemplo, no Rio, a praia de Ipanema, de Copacabana, em alguns dias do ano não vai existir, né? A barra do Rio é pior ainda, né? Porque é muito mais baixa em termos de terreno em relação ao mar, né? Dentro da Baía da Guanabara, ali onde tem Duque de Caxias, aí atrás dele do governador, que é um mangue, o impacto vai ser ainda muito maior, né? E para quem é de São Paulo, o impacto na Praia Grande, no Guarujá, pode também ser ilustrado por essa área vermelha, que vai estar abaixo do nível de inundação normal, né? E para quem é do Sul, Balneário Camboriú, as áreas mais valorizadas também vão ser bastante afetadas. Bom, a eficiência energética, então, é uma ajuda nesse tema. Lá atrás, já se estimava que seria a principal fonte energética mundial, a partir de 2012, mais do que todas as outras fontes individualmente, né? E isso, de fato, se verificou mais para frente. Em relação a emissões de carbono, nessa época também se via que a temperatura podia chegar a um aumento de 4 graus centígrados no nível mundial e se tentava baixar 2, que não se conseguiu até 2035, e a principal forma prevista era a eficiência energética, com mais de 50% de todas as medidas que seriam implantadas. Isso faz mais de 10 anos atrás, né? Isso não aconteceu, mas tem exemplos bastante otimistas. Por exemplo, os 31 países membros da agência, em dias de 2000 a 2021, você conseguiu reduzir a metade o consumo de energia mas essa curva aqui embaixo, a área azul maior, é o que foi o consumo final total de energia nesses 31 países. E as outras áreas para cima é quando se conseguiu economizar na indústria, serviços, na área residencial, transportes, né? Que dá mais ou menos aí de 150, caiu para 120, né? Isso foi vários estudos detalhados que possam quantificar. Mas é muito difícil esse tipo de estimativa. Então, o que se usa atualmente para medir o progresso da eficiência energética é uma simplificação, que é a intensidade energética, que é quanta energia se requer para gerar $1 no PIB. Isso no mundo inteiro, de 90 até 2021, vem diminuindo, ou seja, cada vez se precisa menos energia para se gerar $1 no PIB, né, de PIB. No mundo inteiro, caiu de uns 8 gigajoules por $1.000 de 2015, de 8 para uns 4,5, né? No OECD, o país da OECD consumiu um pouco menos, e a redução foi também importante. E dos países não membros da OECD também diminuiu, mas continua um consumo muito maior que dos países da OECD. Agora, então, esse gráfico mostra como essa intensidade energética tem melhorado, né? De 2001 a 2010, melhorou um pouco menos de 1%, depois, na década seguinte, chegou a quase 2%, em 2021 piorou, em 2022 melhorou de novo, né? Agora, o que tem isso a ver com as metas? A meta do Net Zero é que essa melhora duplique, ou seja, passe de uma redução de 2% para 4%. Com isso, você conseguiria manter 1,5 grau lá em 2100, né? Então, esses são os parâmetros que se tem usado nesses planejamentos de longo prazo em relação à eficiência energética.
Esse gráfico mostra como a intensidade tem melhorado nos países da União Europeia. A Holanda lidera com mais de 14% de redução da intensidade energética até 2022. A média da União Europeia é uma redução de 8% até hoje, mas tem países que estão ainda até crescendo a intensidade energética. Aqui, como evolui em alguns países a intensidade energética, na América Latina tem diminuído também, na União Europeia diminui. Interessante que em 2023, a intensidade energética da América Latina era igual da União Europeia. Os Estados Unidos já parte de um patamar mais alto, né? Em 2023 era 5 gigajoules, enquanto na América Latina era 3,5, e na China parte de um patamar mais alto ainda, né? 7,5 gigajoules em 2023, mas a queda até 2050 é mais rápida que os demais, né? Bom, América Latina, como é que está a situação? O Brasil está mais ou menos na média, né, de toda a região, e a Guiana é o líder, né, quando foi feito esse gráfico. Agora é interessante mencionar uma coisa que me aconteceu. Quando esse gráfico nós fizemos para divulgar a eficiência energética num seminário que houve em São Paulo, e então anote que a Guiana foi o pior deles, né? Então, a gente fez um folheto calculando quanto que a América Latina podia economizar em investimento se aplicasse um determinado programa de eficiência energética. Se você não aplicasse para atender a demanda de energia elétrica, nesse caso, era necessário 53 bilhões de dólares em valor presente naquela época, 2018. E se você usasse um programa de eficiência energética, custaria 17. Então, com isso, você estaria economizando 36 bilhões em investimento em eletricidade, né? Agora, esse folheto foi, então, usado numa conferência que nós organizamos em São Paulo, que teve, na época, a participação do presidente do BID, a Dilma era chefe da Casa Civil, José Serra era governador, Goldenberg participou, e vários países europeus, foi co-patrocinado pela Alemanha. A questão foi que esse folheto foi publicado em vários jornais no mundo inteiro, incluindo a Guiana. Então, imagine, o ministro de Energia da Guiana imediatamente mandou uma carta para o BID reclamando que não era uma medida razoável a intensidade energética, e com certa razão, porque depende de como é que é a estrutura econômica, né, do país. Se tem mais residência, mais indústria, que tipo de indústria, se você produz alumínio, a intensidade é muito maior, né? Mas foi uma questão política aí delicada, né? Então é difícil quando você publica qualquer índice comparativo entre os países, né? Bom, exemplo de medidas de eficiência energética que se pode colocar. Primeiro, que tipo de coisa que a gente está falando? Você está falando de eficiência em uso de eletricidade ou combustíveis, né? Transporte ou uso de energia elétrica. No caso do Brasil, vocês conhecem o Procel e o Compete. Aliás, o Pedro Paulo vai falar mais sobre isso na apresentação dele, né? Depois, seria um programa de eficiência para que setor de consumo? Residencial, comercial, industrial, transporte. Cada um tem as suas particularidades e o programa é diferente. Em termos de energia elétrica, você está falando em redução de consumo ou de potência, né? São programas completamente diferentes. Mas, em geral, o mais popular é substituir equipamentos que tenham menos eficiência. Principalmente iluminação, que foi o mais fácil nesse período, né? Iluminação LED e compactas fluorescentes tiveram um impacto enorme em todo o mundo, né? Sistema de ar-condicionado ou de aquecimento em países que precisem, mudança de motores elétricos, bombas, compressores, etc., né? E também, não só substituir equipamento, mas como operá-los, né? Então, por exemplo, timers, sensores de presença, termostatos programáveis, e também desconectar cargas em períodos onde a demanda de pico seja crítica, ou deslocar essas cargas industriais, por exemplo, para outros momentos do dia onde não seja tão crítico o fornecimento de potência, né? E outro tema também é a redução de perda de distribuição. Como você sabe, na América Latina, as perdas são enormes, né? Tem países com 30%, 40% de perdas de distribuição
ou seja, 30% da geração não chega no consumo. Agora, interessante é que vários projetos que nós participamos, quando você implementa projetos de redução de perdas não técnicas, né, que se chama roubo de energia, instalando sistemas mais inteligentes, você acaba reduzindo o consumo que é necessário para atender esse pessoal que antes estava roubando energia, não só porque eles vão começar a pagar, né, sentir no bolso, mas também porque todo o sistema de distribuição ilegal é ultra ineficiente, né? Então, se consegue um serviço melhor, com iluminação pública, por exemplo, motivando esses clientes a pagarem, e se consegue uma redução de consumo bastante importante, né? Outros exemplos de medidas que a gente conhece bastante até no Brasil é a etiquetagem, né? Produtos que você, quando compra, vê quanto que ele consome comparado com outros, né? Normas de eficiência mínima, esse eu acredito que seja a melhor forma de conseguir efeitos de redução de consumo, não normas de eficiência opcionais, mas sim mandatórias, ou seja, proibido produzir motores elétricos, geladeiras, o que seja a partir de determinadas datas. Isso é o que tem maior impacto até hoje a nível mundial, né? Ou seja, não deixar necessariamente um tema voluntário aos consumidores. Claro que isso tem que ser feito paulatinamente, dentro das normas tipo a BNT, por exemplo, né? Outras medidas são incentivos financeiros, medidas de financiamento, tipo ESCOs, que o Pedro Paulo pode falar um pouco mais depois, descontos na compra desses equipamentos mais eficientes, até distribuição de equipamentos grátis. Eu mesmo já recebi várias lâmpadas LED aqui distribuídas pela empresa elétrica. Claro que eles não estão, eles estão cobrando esses equipamentos na tarifa, e aqueles consumidores que usam esse benefício compensam esse aumento de tarifa pela redução. Os que não usam, aí eles estão pagando pelos demais, né? Deduções de imposto de renda, assim por diante. Tem vários programas de auditorias energéticas grátis em vários setores, mais comunicação, capacitação, campanhas. E importante é monitorar os resultados, porque, como você já deve ter ouvido falar, tem vários programas que não funcionaram, ou seja, se gastou dinheiro, investimento, e o resultado não foi positivo. Então, tem que ter uma retroalimentação para melhorar esses programas. Aqui um exemplo da distribuidora que me atende aqui, né? Ampliando aqui para dar para ler, né? Eles me dão até $500 se eu compro equipamentos mais eficientes, certificados, né? Só para eu devolver ou entregar para eles uma geladeira velha, eles me pagam $50, além de levar, né, embora, né? Para evitar que esse equipamento ineficiente continue sendo usado. O que é comum aqui, alguém comprar uma geladeira nova e botar a velha na garagem, né? Isso só vai aumentar o consumo significativamente. Então, tem que retirar do mercado esses produtos menos eficientes. Você recebe até $1.500 se você troca o seu sistema de aquecimento e ar-condicionado para os mais eficientes, né? Outros programas são voluntários, por exemplo, em determinados momentos do ano, deixa eu ampliar aqui, a empresa elétrica avisa, fala, amanhã vai ser um dia de redução de pico. Se você diminuir o seu consumo em relação à sua média mensal, nós vamos te dar um desconto, aqui dizia, $1,25 para cada quilowatt-hora economizado. Então, por exemplo, no meu caso, em 7 de outubro de 2022, eu tive um desconto de $5 nesse dia, por causa que eu diminuí o consumo. Não necessariamente deixei de ver televisão, digamos, né? Mas eu posso ter diminuído, na hora do pico, algum equipamento que não era necessário. No meu caso, eles disseram que eu ganhei 110% a mais do que as outras casas, né, nesse dia. Agora, esse é voluntário. E tem um que você entra e eles instalam o equipamento na tua casa, que limitado aqui a algumas horas por ano, eles possam desligar o ar-condicionado, ou bomba da piscina, se você tiver piscina, ou alguns equipamentos que você tenha feito um acordo com eles. E com isso, então, também diminui a sua tarifa, né?
Outro exemplo da mesma distribuidora aqui é um pacote de lâmpadas LED que custaria $13, e a empresa elétrica pagou $10, então eu paguei só 3 por isso, né? Novamente, esses $10 saíram da tarifa também do programa do Estado, de Maryland, nesse caso, mas aquilo, se você não aproveita, você está pagando um aumento de tarifa sem ter um benefício, né? Bom, por que a eficiência energética é tão boa? É mais limpa, mais barata, mais rápida de implantação, pode ser feita modularmente, não é como a hidroelétrica, que você precisa, para ser econômico naquele sítio, construir uma planta de 1 giga. Não, você pode ir fazendo de watts, não? Tipo iluminação. É aplicável a todos os setores e a fonte energética é mais barata, mas na prática não se vê um progresso tão grande porque tem uma série de barreiras bastante importantes, até uma certa briga com as distribuidoras e com as geradoras, que não estão interessadas nisso, embora você possa demonstrar que elas também podem ganhar com isso, né? E isso tem vários exemplos feitos a nível mundial, onde a distribuidora e a geradora também têm um benefício a implantar determinados programas de eficiência energética. Uma das barreiras muito grandes é a redução, são subsídios à geração de energia elétrica, ou a combustíveis em geral, que ainda são muito grandes, inclusive para fósseis, né? Então, por exemplo, essa gráfica mostra de 2010 a 2022 qual era os subsídios dados à energia fóssil a nível mundial, que aumentaram de 600 bilhões de dólares em 2010 a mais de 1 trilhão em 2022. Isso você vê, durante alguns anos houve uma redução, mas depois, somente com a guerra hoje em dia, aumentou substancialmente. E essas cores se referem se são subsídios a petróleo, a gás natural, a eletricidade ou a carvão, que esse praticamente já não existe, né? Mas a eletricidade é essa faixa verde, ou seja, 1/3 de todos os subsídios a nível mundial ainda são eletricidade, de fóssil, né, gerada por fóssil. Aqui estão os países que têm mais subsídios e o percentual do PIB deles, por exemplo, o Irã, chega a subsidiar quase 40% do seu equivalente ao seu PIB, né? Ou seja, o subsídio dado pelo Irã representa quase 40% do PIB do país, né? Aqui, ampliando um pouco mais, o subsídio maior está na Rússia, no Irã, depois na China. Você bem que na China isso representa um percentual bem pequeno do PIB deles, né? Então, isso é, claro, uma barreira enorme à eficiência energética, que você está competindo em economia de energia que custa mais barato do que a realidade, né? Aqui só uma organização dessas várias barreiras, seja culturais, financeiras, técnicas, ou de informação, ou de mercado. A fonte disso foi uma publicação que nós fizemos no BID, que é umas guias de eficiência energética, cada uma dedicada a um tema desses que eu estou falando. Uma, programas de financiamento de eficiência, outra, justificativas por que os governos devem atuar, como desenhar um programa, qual é o marco institucional, essas normas mínimas que eu falei de etiquetado, e o modelo de negócio ESCO, que permite com que você tenha uma empresa de serviço energético que faça os investimentos em eficiência e a empresa, né, consumidora de energia, terceiriza, então, esses negócios, né? E também cursos. Nós fizemos cursos muito interessantes juntos com a Agência Internacional de Energia, com o governo do Japão, da Coreia do Sul, levando especialistas, principalmente dos governos da América Latina, a esses países para visitar os projetos que eles tinham e conhecer na prática, né? E aplicar a seus países, né? Aliás, na semana que vem vai ter um curso da agência sobre eficiência energética em São Paulo, que eu entendo ainda tem tempo para se fazer aplicação, né? Sobre esses estándares, né? Que eu acho que a melhor forma é realmente gerar estándares normas de eficiência mínima obrigatórias, ou seja, negociadas com os fabricantes que obriguem a tirar do mercado equipamentos de baixa eficiência. Esse gráfico, essa bolinha verde aqui em cima, são os equipamentos
mais eficientes já disponíveis no mercado. No caso aqui, é iluminação, ar-condicionado, motores industriais e veículos, né? Então, você já tem equipamentos e tecnologias disponíveis no mercado nesse nível de eficiência. Esse gráfico, esse eixo vertical é o nível de eficiência desses equipamentos. E aqui estão como estão as normas mínimas em cada país. O Brasil está aqui, tem normas de iluminação, de ar-condicionado, de motores, etc., mas está na faixa inferior, ou seja, tem muito a melhorar em termos de eliminar produtos ineficientes no mercado brasileiro, né? Aqui do lado direito seria o que é necessário para alcançar, não, perdão, essa linha verde aqui no nível 100, qual é o nível de eficiência que seria necessário para você conseguir aquele cenário de net zero, né? Então você vê que, por exemplo, em iluminação, vários países já têm normas acima do que seria necessário, né? Mas em ar-condicionado estão todos abaixo, né? E também em veículos, né? Bem abaixo do que seria necessário. Bom, não sei se nós temos tempo, Paulão, para mostrar alguns detalhes de estudos para desenhar projetos de eficiência energética. Esse gráfico mostra usos finais de eletricidade, como exemplo, no setor residencial, para algumas cidades da América Latina. A fonte disso são projetos de eficiência energética que foram feitos pela OLAD, e eu mesmo como consultor de alguns projetos no Enercel, no Equador, por exemplo. Então, a conclusão dessa imagem é que, por exemplo, no caso de refrigeração de alimentos, tem uma variação muito grande no uso final, dependendo do país, em função do clima do desenvolvimento econômico e cultura local. Por exemplo, quando se vê aqui cocção, né? Na Costa Rica, a cozinha elétrica é muito popular e é responsável por 30% do consumo residencial. Já em outros países não se usa fogão elétrico, então o consumo é zero, né? Iluminação é praticamente igual, entre 15% e 20% do consumo residencial vem por iluminação. Ar-condicionado, claro, depende do clima de cada cidade, cada país, né? Mas esse tipo de informação é necessária para você desenhar os programas de eficiência energética e calcular qual seria o impacto, né? Essa é uma curva de carga, no caso do projeto do Equador, para um dia útil de inverno, na cidade de Quito, para o extrato de consumo residencial, que vai entre 200 a 500 kWh por mês. Então, vocês veem que, nesse caso, o pico é tipo 11 da manhã, 8 da manhã, perdão, devido principalmente ao aquecimento de água, que, nesse caso de Quito, é uma cidade relativamente fria, né? Mas em outras cidades a coisa muda. Então, o impacto das medidas seria diferente, né? Se você faz programas de refrigeração, ou de iluminação, ou de aquecimento da água, assim por diante, né? Mas com esses tipos de análise de uso final, você pode priorizar essas medidas. Por exemplo, no caso do Equador para Quito, a medida mais barata, que teria um custo de $7 por megawatt-hora, seria iluminação industrial e depois iluminação no governo, e assim por diante. E o potencial de energia que poderia ser economizado por esse programa seria 7 gigawatt-hora por ano, no caso de iluminação industrial e assim por diante. Você pode colocar isso num gráfico. Então, conforme aquelas medidas que eu falei, a medida 1, 2, iluminação industrial, etc., o custo do programa vai aumentando e você pode, se você quer economizar 150 gigawatt-hora por ano, teria que implementar as 9 medidas, né, mostradas na tabela anterior. Se a meta fosse 100, bastaria implementar 6 medidas, né? Então, esse tipo de análise permite você desenhar programas de eficiência energética de forma mais calculada. Outro exemplo desse medidas, procedimentos para priorizar medidas, é um trabalho que foi feito no México. No caso, foi financiado pelo BID, que contratou a McKinsey para analisar a nível nacional no México quais seriam as medidas de eficiência energética mais eficazes. Então, esse gráfico também mostra o custo em dólar por megawatt-hora de economia
para as várias tecnologias. A mais interessante nesse momento, que foi lá em 2009, era iluminação, seguido por eletrodomésticos e eletrônicos, depois motores eficientes e assim por diante. Na cogeração era importante também, e isso serviu para estabelecer um programa nacional de eficiência energética para o México, que foi aprovado numa lei e publicado no Diário Oficial mexicano nessa época. Outro tema importante é as curvas de carga vão mudando ao longo do tempo. Então, no Brasil já aconteceu isso, mas aqui está fácil ver. No caso de Manágua, em 92, o pico era tipo 8 da noite. E em poucos anos já mudou o pico para o meio-dia, em função do maior uso de ar-condicionado, que se vê facilmente no Brasil também, né? Então, esse tipo muda, né, as prioridades dos programas de eficiência, né? Esse é outro empréstimo que foi feito pelo BID para o México, também para incentivar a troca de motores industriais eficientes. Esse gráfico da direita mostra que, no começo do programa, a penetração dos motores eficientes foi muito baixa. E depois de 2 anos de experiência, se decidiu mudar o tipo de incentivo que se dava, e aí, em um ano, a penetração dos motores eficientes já passou de 10% para 80%. Agora, isso foi feito por quê? Porque se queria lançar uma norma obrigatória de eficiência de motores, e os fabricantes disseram que não podiam fabricar porque não havia demanda. Então, foi feito um programa com os fabricantes, dizendo, ok, vamos lançar uma série de incentivos, que seriam descontos na compra desses motores. Foi feito através de um empréstimo aí de $50 milhões do BID ao governo do México, para pagar esses subsídios, digamos, esses incentivos. E, aos poucos, então, os clientes começaram a se interessar e a indústria pôde mudar a linha de produção. E aí, então, saiu a norma obrigatória. Então, o que se dizia que então, por que não lançou a norma obrigatória no início? É como no Brasil, né? Tem leis que pegam e leis que não pegam, né? Então, esse tipo de programa tem que ser bem desenhado em função das práticas e culturas locais, né? Isso aqui é outro exemplo do México também. Aliás, o México e o Brasil são os líderes nesse tema na América Latina, né? São os melhores programas, melhores legislação, etc., né? Aqui era um projeto piloto de casas populares com painéis solares fotovoltaicos, mas aconteceu uma coisa que o Pedro Paulo também vai falar mais tarde: se instalaram os painéis fotovoltaicos em residências que não eram eficientes. Ou seja, não adianta nada, né? Você primeiro tem que fazer eficiência energética para depois pensar em abastecimento de energia. Então, depois que os painéis fotovoltaicos estavam instalados, aí nós entramos com outro projeto para trocar os equipamentos eletrodomésticos por equipamentos mais eficientes e diminuir em 30% a 40% o consumo, né? Aqui é outro exemplo de um projeto, no caso, foi feito na Nicarágua. O Armando sabe disso. É muito comum fazer empréstimos do BID, do Banco Mundial, para expansão da geração, em transmissão, em acesso em áreas rurais, etc. Mas é muito difícil financiar programas de eficiência. Então, o que a gente estava fazendo era, sempre que fosse financiar um programa de geração, também incluir um componente de eficiência energética como quase que condição, né, para aprovar o empréstimo. Foi o caso desse da Nicarágua, que também já teve um efeito bastante importante. E eu já estou terminando, para passar para o Pedro. Aqui é só alguns exemplos de projetos no Brasil, mas ele vai falar mais sobre o Brasil. Esse aqui foi interessante porque foi feito para a Secretaria de Estado de Saneamento e Energia de São Paulo, na época que o Serra era governador, e ele estava participando da COP15 e fez uma apresentação, talvez a mais interessante da COP15, que foi ele e o Schwarzenegger, da Califórnia, que, na época, os dois eram governadores dos principais estados dos seus países. Então, a tônica da apresentação era que, se o país tem dificuldade de implantar programas de eficiência, os estados podem ter mais facilidade, que é o que estava fazendo a Califórnia e o São Paulo, que são os líderes em eficiência energética nos respectivos países, né? Mas nós conseguimos um tempo ali para assinar esse contrato de cooperação técnica durante a COP, né?
Bom, para a CELPA também houve projetos interessantes em casas de baixa renda, que é mais difícil, né, implantar equipamentos mais eficientes por serem mais caros. Com o BDMG de Minas, também ajudá-los a desenhar programas de financiamento para aumentar a carteira de energia limpa do BDMG. A Costa Rica também é outro país líder nesse tema, e foram feitos vários projetos para eles. No Brasil, também a Sabesp, fizemos um programa bastante interessante. Bom, Paulo, termino por aqui, para que o Pedro Paulo tenha chance de falar. A gente perdeu algum tempo no início. Deixa eu, Ok, passar então para o Pedro Paulo. Você sai então, por favor. deixa eu tentar sair daqui, que também não é muito simples. Isso. Ok. Bom, Muito bom. Pedro Paulo, pode subir a apresentação, por favor. Opa, boa noite, pessoal. Só um minutinho aqui. Hoje estamos com dificuldade de manter os tempos, mas vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Pode, Pedro. Obrigado aí pela Ainda tem um tempinho para oportunidade, subir. né? Então, tá aparecendo já? Agora começou isso, agora subiu. Legal. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade, né? É um prazer aqui estar com vocês. Convite para a gente conversar um pouquinho, né, desse assunto aí que, como o Arnaldo falou, né, isso vem sendo comentado aí em outras apresentações. A eficiência energética, ela não tem nada de, embora ela seja muito eficaz, né, ela requer aí quase como uma catequese, né? Você fala, repete, volta ao assunto de novo. Mas é isso, né? Nós temos convicção, né, de que a eficiência energética realmente é uma solução excelente, né? Não só de curto prazo, mas de longo prazo também. E aí a gente vai falando sobre esses aspectos e buscando aí os caminhos que dão, vamos dizer, mais incentivo, né, para quem participa, né? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre esses tópicos, contextualização dos programas no Brasil, onde estamos em termos das emissões, as metas, algumas ações adotadas nos setores da indústria, né, porque eu tive participando aí até o começo do ano aí na desenho do roadmap aqui para descarbonização da indústria, né, no Brasil. Alguns programas que estão andando aqui, como o PE da ANEEL e o Potencialize, né, e vamos chegar aí a alguma conclusão. Vou tentar aqui, viu, Paulo? Ok. Acelerar com o tempo aqui, vamos lá. Liguei meu cronômetro aqui. Bom, em termos aqui de políticas, né, quer dizer, nós temos uma linha do tempo, né? Essa é uma publicação lá da EPE, e como o Arnaldo comentou, né, começou lá em 84 com o PBE, depois 85 com o Procel, 91 com o Compete. O Procel é um programa já bastante experiente, né, e recentemente mudou aí até de capitão, né? O comando aí saiu da Eletrobras e foi lá para Embepar, né? Isso aconteceu esse ano. Depois a Lei 9.991, ela criou aí lá o Programa de Eficiência Energética, né? Então, é chamada aí de Lei da Eficiência Energética, porque teve aí em conjunto esse estabelecimento dos padrões mínimos de eficiência, né? E depois foram sendo criados os programas
por segmento, né, do Procel Indústria, depois do Procel Edifica, Procel Saneário, por aí foi. Né? 2011 foi o PINEF. Em 2016, né, o recurso do programa de eficiência da ANEEL, ele estava 100% com as concessionárias de energia, né? Dava aí, dinheiro de hoje, alguma coisa na faixa de 700 milhões de reais por ano. E só que essas concessionárias não estavam desembolsando, né, todo esse recurso e viviam justificando isso lá para a ANEEL, né? Hora que não tinha projeto, coisas que a gente sabe aí que não necessariamente eram a realidade. E aí, por causa disso, né, parte do recurso do 100% do recurso para o programa de eficiência, 20% passou para a gestão do Procel. Né? E aí alguns programas, então, foram desenvolvidos para fazer uso desses recursos, né, traduzidos aqui nos Programa Brasil Mais Produtivo, Programa Aliança, Programa de Eficiência em Sistemas de Ar Comprimido, metodologia para sistemas térmicos e motrizes e aplicação de sistemas termossolares. Em 2020, né, teve essa rede EE da Indústrias, né, feito com participação do Ministério de Minas e Energia, a agência alemã GIZ e a Câmara de Comércio também, lá em São Paulo, e em 2021 iniciou o programa Potencialize, né, também capitaneado aí pela agência alemã de cooperação técnica, né, a GIZ. A gente vai falar deles mais adiante aqui um pouquinho. Então, vamos falar tanto do PE quanto do Potencialize. Então, acelerando um pouco, né, eficiência energética, né, a questão do conceito, eu coloquei mais para a gente deixar isso como registro, né, porque sabemos aqui que é um tema aí que já está sendo bastante discutido nesse fórum aqui. Então, é usar menos energia para fazer o mesmo trabalho. Né? E um projeto de eficiência energética é o planejamento de um conjunto de medidas bem definidas que, quando implantadas, vão levar a uma redução desse consumo de energia. Né? Então, nós temos norma para isso, inclusive, né? Para a elaboração do relatório de diagnóstico, né, do energético. A parte de eficiência energética e energias renováveis, né, foi bem comentada já pelo Arnaldo, né? Então, são duas ações aí que vão caminhar, né? Não necessariamente uma após a outra, pode ser em paralelo, mas não pode ficar uma sem a outra, né? Porque você tem o que está acontecendo aqui nessa ilustração. Eu gosto muito de mostrar isso, né? Que exemplifica bem, né? O momento que a gente está vivendo hoje, por exemplo, com a colocação de painéis solares fotovoltaicos para substituir, né, em parte ou totalmente, o fornecimento de energia pela rede. Né? Então, você troca o fornecimento, mas não deixa de trabalhar em cima da redução do desperdício. Né? Então, como está enchendo um balde furado, né? Você vai estar, pode ser uma energia renovável ou não, mas você vai estar perdendo, está desperdiçando, o que é totalmente indesejável e não serve para ajudar a gente a reduzir as emissões de dióxido de carbono equivalente, né? Então, o combate aí ao aquecimento global, ele se perde. Né? Ele não tem a eficácia que poderia ter. E também o custo, né? Porque, do momento que eu faço, por exemplo, a redução do consumo, né, em função das ações de eficiência energética, nós falamos aqui que a iluminação é um dos grandes potenciais, né? A gente
saiu lá em 2001, a gente começou lá com o uso da lâmpada fria, né, aquela lâmpada fluorescente compacta, e foi aprimorando com lâmpadas fluorescentes compactas mais eficientes. Depois, mais recentemente, na mudança de tecnologia para o LED, né, lá naquela época a relação era mais ou menos incandescente pela fluorescente compacta, era 4:1, né? E agora o LED para a fluorescente compacta é metade do consumo. Só que você já está trabalhando agora com segunda, terceira, quarta geração de LED, né? Nós já estamos envolvidos num projeto com um LED de quarta geração, que eles chamam de Flat LED, F-LED, que tem eficiência aí superior a 150 lumens por watt, né? Vida útil de mais de 50 mil horas. E aí, com isso, um uso de tecnologia que dá um resultado muito bom. Bom, então, só para fechar essa figura, né, com a EPE, mais de 10% de toda a energia desperdiçada por ano dá para abastecer o estado do Rio. A sequência de trabalho, então, deveria ser minimizar o uso e otimizar o fornecimento, né? Em termos de oportunidades aí, né, o setor industrial, né, ele evidentemente tem uma quantidade de oportunidades muito grande, mas o setor de serviços também tem, e o setor residencial também, né? Então, estamos falando aqui eficiência energética potencialmente na parte elétrica, principalmente. Tem um fator que, quando a gente falou aqui, alguns anos atrás, no mecanismo de desenvolvimento limpo, né, como sendo um alavancador de recursos aqui para os programas de eficiência, né, o Brasil tinha aí estava com um fator de emissão na faixa aí de 0,1, alguma coisa assim, né? Quando em outros países, né, você tem aí na China, por exemplo, acho que está na faixa de 0,7, né? 7 vezes maior o fator de emissão em toneladas de carbono por megawatt-hora. Então, muitas vezes os recursos desses programas, como é para reduzir um megawatt-hora, o custo aqui ou na China não muda muito, né? Só que o impacto nas emissões de carbono é bem maior lá. Então, depois o pessoal descobriu aí que parte dos projetos era só papel, né? Não tinha projeto. Mas, de qualquer forma, hoje, por exemplo, nós estamos com um fator de emissão bem baixo, né? Faixa de 0,03 toneladas de CO2 por megawatt-hora. Então, como os programas de eficiência energética eles têm uma vida útil longa, né? Pelo menos de 10 anos, a gente recomenda sempre no cálculo, né, desses programas você trabalhar também com o fator de emissões médio dos últimos 10 anos, que aí vai melhorar um pouquinho a quantificação das toneladas de carbono equivalentes, né? E isso ajuda a arrumar dinheiro para os projetos, tá? Então, essa média hoje daria aí 0,08. Os dados aqui não são os últimos, mas são bem recentes, a gente usou isso até no início do ano ainda. O Brasil teve uma redução de 5% já de 2022 em relação a 2021, né, nas emissões totais. Essas emissões totais, o principal aqui tem sido o setor de transporte, né? E a indústria vem aqui em terceiro lugar, depois outros setores aqui, inclui a parte florestal e tal, né? Então, agropecuária, perdão, indústria de agropecuária. O setor residencial está com 18%. Então, a indústria, na verdade, ela está com 18% dessas emissões aí. O consumo por segmento industrial, dá para a gente ver bem que papel e celulose, a indústria do aço, né, e bebidas, alimentos e bebidas,
são as mais relevantes, né? A química também é importante, o cimento também é importante, mas essas daqui são as mais relevantes, e é por isso que o roadmap que foi desenhado aqui para o Brasil, ele usou esses segmentos aqui, mais a química também, como base, né, de referência para estabelecimento das políticas. Tá? Então, só para dar um exemplo, né, a questão da descarbonização na indústria do aço, a eficiência energética ela tem um componente dos mais importantes, né? Então, outros componentes, então tem ações aqui de curto prazo, de médio prazo e longo prazo, e nessas de curto prazo, evidentemente que a eficiência energética está lá na cabeça, né? Outra é você usar mais sucata, né, nos fornos elétricos, né, principalmente, né? E o uso de biomassas também, principalmente a parte do carvão vegetal, em vez de usar o mineral para geração lá do uso, né? Então, para mostrar que a eficiência energética é um dos componentes mais importantes aqui na descarbonização da indústria do aço. Depois, no longo prazo, vem as outras ações, né? No médio ainda tem a parte do hidrogênio e a captura de carbono vem como ação de longo prazo. Tá? Aqui é um exemplo lá para a indústria do cimento, que tem aqui, essa aqui foi dentre as ações aqui também, né, a gente pode ver que a eficiência energética ela é uma das mais relevantes, né? Obviamente que a parte de processo, né, o uso de aditivos, ele tem o maior peso, mas a eficiência energética está entre aqui as top 5 ações aqui que seriam utilizadas, tá? Também na indústria do cimento. Como metas de reduções, para a gente atingir aquela emissão zero, né? Então essas metas visam reduzir aí 48%, 48,9% até 2025, tá? E até 2030 é 53,1% em comparação com 2025, né? Perdão, 2005. Falando sobre os programas de eficiência energética, então o programa da ANEEL ele vinha sendo aí esse grande alavancador, né, a grande fonte de recursos até a pandemia, né? Até a pandemia ele tinha muito recurso. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, né, na Light, eu me lembro que em 2019 ou 2020, o anúncio de recursos era da faixa de, se não me engano, 120 milhões de reais para os vários tipos, para várias tipologias de projetos, setor público, setor privado, setor industrial, e só que foi tudo suspenso, né, por causa da pandemia, os recursos foram remanejados e reabriu esse ano, de 120, foi reaberto depois de 3 anos fechados com 8 milhões de reais. Quer dizer, então, praticamente esse recurso desapareceu. Mas aqui eu até coloquei um vídeo, mas a gente não vai ter tempo de mostrar, eu acho que dá uns 2 ou 3 minutos, de um projeto que foi desenvolvido aqui no Hospital Federal da Lagoa, tá? Eficiência energética com geração fotovoltaica. Depois, se tivermos um minuto, a gente mostra ele aí. Senão fica como referência, vocês podem acessar. Nós falamos aqui, né, o Arnaldo comentou sobre as ESCOs, né, então as ESCOs realmente são
tem sido uma solução, né, para vários programas e projetos, principalmente quando os recursos são limitados, porque você terceiriza, né, o beneficiário terceiriza o endividamento. Quer dizer, ele não entra no limite de endividamento dele, o projeto de eficiência energética não fica competindo com projetos de aumento da produção, por exemplo, ou expansão. Essa exposição ao endividamento vai para a ESCO, né? Ela faz a consultoria, faz um diagnóstico energético para a identificação das oportunidades de redução de custos e redução de consumo e de emissões. Após uma análise e aprovação, é feito um projeto, esse projeto é implementado e é feita a medição e verificação de resultados, né? Obviamente que aqui nessa fase de análise, no início de execução do projeto, todo o dispositivo de monitoramento ele é implementado já para você ter registro de antes da implantação das ações de eficiência, tá? Bom, então trabalho com o ESCO rapidamente, né? O programa Potencialize, ele eu imagino que não tenha sido ainda falado aqui nesse fórum, mas ele é um programa para apoio das pequenas e médias indústrias no estado de São Paulo, né? Indústrias com faturamento acima de 300 milhões de reais ano, elas não são elegíveis, né, porque já fogem aí um pouco, e tem atuado tanto na parte de suporte técnico quanto financeiro, né? Então, tem um link aqui também, né, do programa. Ele tinha uma meta, que as metas iniciais foram de fazer 425 projetos, um trabalho de conscientização de 5.260 indústrias, mais de 1.000 diagnósticos energéticos realizados, aqui a meta de redução de emissões e a meta de redução de consumo de energia, tá? Ele é um programa, tem as características dele aqui, né? Ele atua tanto na parte de divulgação, né? Campanhas de conscientização, a questão da implantação de um fundo garantidor, tá? Então foi implantado lá em São Paulo, operado pelo Banco Desenvolve São Paulo, um fundo garantidor, ou seja, os recursos aplicados no projeto ficam garantidos com recursos lá do programa Potencialize, tá? Eles levantaram um recurso lá com um fundo europeu, né? Então, e também você tem a questão do financiamento. Então, tem o fundo garantidor e tem o financiamento sendo fornecido no âmbito do programa Potencialize. E existem alguns componentes de fundo perdido, principalmente de assistência técnica, tá? Existem critérios técnicos, além daquela classificação do enquadramento da empresa beneficiária, também existem critérios técnicos, principalmente a questão das emissões de carbono reduzidas, né? Então não é só só colocar painel solar para substituir o consumo de eletricidade não é suficiente, porque não vai ter o critério de elegibilidade atendido na redução de emissões. Lá eles têm uma meta que é R$ 1.200 né, de investimento por tonelada de carbono. Se você não incluir redução do consumo de combustível, né, principalmente o gás,
o projeto ele acaba que não dá enquadramento. Só a eletricidade não dá enquadramento, tá? A Nama Facility, que mudou de nome, acho que o Arnaldo tem o nome mais atualizado aí agora, né? Colocou 18 milhões de euros, né, em fundo perdido para esse programa, dos quais 8 milhões foi para o fundo garantidor e os outros 10 em assistência técnica, tá? Então aqui tem um pouquinho essas características, né, do Potencialize, tá? Prazo da operação, a questão lá do stop loss lá para os bancos, né? Financiamento de 90% do valor e o valor financiado vai entre os projetos, né, vão entre 270 mil e 30 milhões, tá? Então é uma gama muito boa, não são só projetos muito grandes, projetos de pequeno e médio porte também são elegíveis, tá? E aqui a questão dos beneficiários finais, né? Quer dizer, microempresa e a média até 300 milhões de reais de faturamento de todos esses setores aqui. A ideia do Ministério de Minas e Energia, inclusive, é expandir o Potencialize para outros estados do Brasil, tá? A gente deve ter novidades aí no ano que vem já em relação a isso, tá bom? E peço desculpas aí por acelerar um pouco, mas era essa a apresentação. Eu vou parar aqui, a gente pode conversar, tirar alguma dúvida aí que seja. Obrigado, Pedro Paulo. Obrigado, Arnaldo. Eu vou pedir que os colegas levantem a mão para a questão, para fazer suas questões. Eu vejo assim, se vocês pudessem reduzir e destacar o que no Brasil, nas áreas, nas 3 áreas, serviços, indústria e residencial, quais são os vilões efetivos para o atraso da substituição onde se deveria focar a médio e longo prazo e a curto prazo na mudança de equipamentos. Pedro, Sim. você pode responder? Posso, vou tentar. Vamos lá. Se a gente for separar aqui por segmentos, né, como você disse, a gente fala muito de segmento predial, né? Aí entra comércio, residência, porque são muito parecidos, né? Os principais consumidores são climatização, né? Principalmente aqui no nosso estado, né? Aqui na região sudeste, nordeste. Então, existe uma falta de consciência muito grande de que você pode, usando uma tecnologia mais eficiente, reduzir muito o seu consumo, né? Esse é o mais impactante, o ar-condicionado. Então, as pessoas costumam comprar o aparelho split, por exemplo, né? Sem avaliar a etiqueta, se ele está com uma etiqueta A, de alto rendimento, né? Ou aquela E, que é... Então, dentre os aparelhos split, você tem uma variação de consumo ali de 40%. Se pegar um mais eficiente com inversor de frequência, né, chamado inverter, e pegar aquele E que não usa inverter, você tem mais de 40% de diferença no consumo de energia. Então, esse é um vilão. Um outro vilão muito comum é o da iluminação, o LED. Né? A gente tem LED aí no mercado tão ineficiente quanto uma lâmpada fluorescente compacta. E o pessoal troca por LED achando que está economizando energia e não está economizando nada. Ele paga mais caro
não economiza energia porque aquele LED tem baixa eficiência. Então, é importante o pessoal ter consciência de procurar ler qual a eficiência luminosa em lumens por watt daquele LED. Às vezes, essa informação não está diretamente disponível. Na embalagem informa, é uma lâmpada de 10 watts e tem 800 lumens, né? Ou 600 lumens. Então, dá a quantidade de lumens e dá a potência e não dá o indicador. O pessoal tem que fazer conta, né? Então, talvez isso aí fosse interessante também, ter um esclarecimento, né? Mais alguma indústria? E na indústria, o grande vilão realmente são os motores, né? Os motores, o Brasil tem uma indústria, motores rodando, são mais de 20 milhões, antigos, e que já foram rebobinados, grande parte deles, motores que não são de alto rendimento, não são nem IR3, que dirá IR4, né, esse de eficiência premium, né? O pessoal não tem consciência de que, quando você faz a análise no ciclo de vida, que o custo da compra do motor é o que menos importa. O consumo de energia é responsável por mais de 70% do custo de um motor no ciclo de vida, né? Então, enfim, é isso. Ok. Arnaldo, gostaria de complementar? Eu queria comentar esse assunto de rebobinar motor, né? Uma das causas frequentes é que quem na indústria está responsável por fazer os investimentos não é quem está pagando a fatura elétrica, né? Então, o cara que vai comprar o equipamento vai comprar mais barato, porque ele não está no departamento dele, não é quem paga a fatura, né? É uma coisa óbvia, né? Quer dizer, a gerência, né, teria que obrigar você, a qualquer compra que faça, a ver a análise do ciclo de vida, como o Pedro falou. O preço do motor é o menos importante. O mais importante do motor é o consumo de energia que ele vai ter ao longo da vida, né? Esses números já tem mil modelinhos, aplicativos para você ver isso. Não é uma ciência, né, difícil de você calcular, né? E outra coisa é a questão das normas que eu falei. As normas de eficiência mínima é a prioridade máxima. Você tem que estar muito, muito fortalecido a aprovação e fiscalização, né, dessas normas. Evitar, por exemplo, essas lâmpadas que o Pedro falou, né? É um absurdo continuar uso, né, de máquinas eficientes. A outra é máquinas, equipamentos de segunda mão. É muito comum você comprar um novo e vender o velho, que também tem que jogar fora. Quer dizer, tem que ter alguma... Aquele programa que eu falei do México, você só dava um incentivo para ele comprar um motor novo se ele entregasse o velho, né? Senão, não participava, né? E a última questão é do financiamento, né? Esse é um vilão para todos os setores. É muito difícil. Pedro Paulo, acho que passou a vida dele inteira dedicada a esse assunto, sabe o sofrimento que é você conseguir dinheiro para esse tipo de coisa. Se você compra uma turbina a gás, você bota a turbina como garantia do teu empréstimo. Você faz um programa de eficiência com lâmpadas e isolamento térmico, nenhum banco aceita isso como garantia, né? Por isso que tem que ter esses fundos garantidores, senão você não consegue o dinheiro para implementar as coisas, né? Ok. Obrigado, Arnaldo. Eu vou passar para o Etienne agora, Carvalho. Camargo, desculpa, Etienne. Etienne, abriu o microfone. É o Brienne, é o Brienne. O Brienne? Que tem o Brienne, que tem um. Eu sou da turma 81. Tá, aqui. Lembra da gente, né? A minha pergunta, a primeira pergunta. Bom, primeiro eu quero agradecer aí a apresentação do Arnaldo, muito boa, essa visão geral global, né? Eu tive algumas experiências no passado aí, e atualmente, nessa área de eficiência energética, principalmente na área de saneamento básico. Eu estava vendo ali no Potencialize, né, o nome do programa de São Paulo, e eu dei uma passada na lista ali, eu não vi saneamento básico. E a gente não pode esquecer que a Sabesp acabou de passar para a iniciativa privada, que é result driven. Eles têm que trabalhar na última linha do balanço, né? Tem que dar lucro, ok?
Então, eu tenho alguma experiência em usina termoelétrica também, principalmente em função de 2001, né, com aquela crise de 2001, com a invenção das termoelétricas por disponibilidade, né, vocês devem lembrar disso. A termoelétrica por disponibilidade, para quem não conhece, é aquela que só entra, com energia mais cara, mas ela só entra quando o consumo nacional, digamos assim, detectado lá pelo Operador Nacional do Sistema, vê que o negócio está chegando no... Né? Então, eles colocam, tiram, colocam e tal. Faltou chuva, e coloca, e assim vai. Mas tudo bem. Mas falando um pouquinho do que interessa aqui para a gente. Né? Então, de novo, agradecendo aí ao Arnaldo e ao PP. Eu tenho um colega de turma que é Pedro Paulo, então ele é conhecido como PP. Bom, primeira pergunta. Eu vi no teu e-mail que tem grupo SAGE, né? O que é? Uma ESCO? É uma consultoria? Eu vou justificar por que eu estou perguntando isso na sequência. Né? Assim, Essa é a primeira pergunta. Pode até anotar para a gente ser mais objetivo aí no tempo. Né? E a outra questão é justamente em relação à eficiência energética de saneamento. Vocês imaginam quantos motores e quantos bombeamentos, tanto em ET, Estação de Tratamento de Esgoto, como em ETA, Estação de Tratamento de Água? Porque o ideal é que as cidades fossem todas planas. Infelizmente, elas não são, né? E precisa de muito bombeamento. Eu tenho uma experiência lá em Campo Grande, Águas Guariroba, onde a principal captação de água vinha de 35 quilômetros de distância. A gente captava água num rio a 35 quilômetros da capital, Campo Grande. Imagina o tamanho dos motores, motor velho, né, motor antigo e tal, imagina o custo de energia, né? E lá a gente contratou uma consultoria da USP na época, para fazer dar uma geral, né? Não era só eficiência energética em relação à engenharia, digamos assim, troca de motor, mas administrativa também. Cada bomba na cidade de Campo Grande tinha praticamente um CNPJ, era uma conta diferente. Então, tinha conta que vencia dia 5, dia 10, dia 14, não sei. A gente chegou à conclusão que só de atraso de pagamento de conta, a gente levava uma grana, um prejuízo assim terrível. Depois que entrou o dono, porque era estatal, né? Entrou dono, vamos ter que dar lucro agora, então a gente vai ter que diminuir esse custo. Não só a eficiência de perda de água, né, mas de energia também. Né? Ontem, por acaso, a EGEA, para quem não conhece, a EGEA é a maior empresa privada de saneamento básico do Brasil. Ontem ela acabou de ganhar o estado do Piauí, concessão, por 30 anos. Quantas cidades tem no Piauí? Quantas bombas? Piauí é uma cidade plana? Não. Né? A EGEA, ela, em 2021, ela dobrou de tamanho. Ela atendia 11 mil domicílios. Quando ela ganhou o leilão do SEDAI, ela ganhou mais 11 milhões de domicílios, dobrou de tamanho. Você que é do Rio, né, Pedro Paulo, imagina a quantidade de bombeamento, e o Rio, a gente sabe que o que não falta lá é morro. Então, minha pergunta é, como que vocês veem isso, né? A minha primeira pergunta foi em relação à SAGE, e a outra em relação a saneamento. Por quê? Porque todas essas empresas do Brasil inteiro, a EGEA hoje deve ter uns 600 municípios, aproximadamente, atendendo, em todos os estados. Você pegar no site da EGEA, você vai ver o mapa do Brasil, né? Águas de Manaus, ganhou o estado inteiro do Rio Grande do Sul. No Mato Grosso era só Campo Grande, agora ganhou o estado inteiro. Gabriele, obrigado. Essa Ok, para o Pedro Paulo. São duas perguntas, na realidade, a SAGE e a questão do saneamento básico. Isso. Tem que abrir o microfone. Fechou? Você fechou o microfone. Sorry. A SAGE ela é uma ESCO, né? Cujo sócio fundador, sou eu, é um consultor inveterado, de carteirinha. Eu comecei a SAGE por causa do Banco Mundial, né? Então é o meu cliente e parceiro mais antigo, né? E sobre saneamento, aquele projeto que eu falei do Hospital da Lagoa é um dos que a gente tem como referência, mas tudo bem. A SAGE é uma ESCO. E sobre saneamento, nós realmente temos muito assunto para falar sobre isso. Eu, pessoalmente, já trabalhei com a SEDAI, com a Sabesp, com a Copasa, com a de Brasília, como é que chama mesmo? Eu esqueci agora.
CAESB, Nicarágua, com a Enacal, enfim, nós trabalhamos com mais de 20 companhias de saneamento já, e eu faço uma sugestão, Paulo, Arnaldo, de se conversar uma vez, sobre saneamento, não sei se já teve, mas saneamento realmente, eficiência energética no saneamento é um tema muito vasto. O Brasil tem muitas oportunidades, a gente identifica uma quantidade imensa de empresas que não utilizam sequer os inversores de frequência para controlar a rotação das bombas, e isso dá uma economia tremenda, né? Então, eu sugiro que a gente tenha um bate-papo sobre isso, porque é um tema muito amplo e muito oportuno. Ok. Obrigado, Pedro Paulo. Arnaldo, quer responder? Obrigado, Pedro. Agradeço. Não, só mencionar que também, quando estava no BID, a gente apoiou a Sabesp em vários projetos de eficiência energética, inclusive também geração de eletricidade, porque como eles trabalham com água, muitas vezes tinha várias oportunidades de geração própria, em função dos desníveis que tinham, enfim, e otimizava, não, as duas partes. E você sabe, quando você falou de saneamento, seria uma boa ideia realmente a gente programar uma live para frente, e o Gerson Kelman, que já participou aqui várias vezes, tem muito que falar sobre isso, inclusive sobre essa questão de privatização ou não. Ele foi presidente da Sabesp quando não era privada e defendeu muito a privatização dela, né, da própria Sabesp, embora ele tenha sido presidente quando era estatal, né. Mas é um tema importante e representa um consumo muito grande a nível nacional, né, dos países, né? Ok, obrigado, Arnaldo. Armando, agora, por favor, para fazer a pergunta. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer e parabenizar o Pedro Paulo e o Arnaldo pela exposição e por trazer um assunto que eu considero dos mais importantes na transição energética. Muito se fala de transição energética, vem todo mundo discutindo se deve ser de um jeito, se deve ser de outro, e esquece que o objetivo primeiro talvez fosse diminuir o consumo. Se a gente diminuísse o consumo, a gente obtinha um ganho enorme de diminuição de emissões. Por exemplo, nós falamos muito aqui da parte elétrica, mas na parte de automóveis, por exemplo, o que tem de automóvel que é desnecessário, automóveis grandes que podiam ter um imposto maior para diminuir a quantidade de automóveis grandes, estão eletrificando, e aqui nos Estados Unidos, por exemplo, agora, normalmente são carros enormes, elétricos, mas enormes. Então, esse é um ponto. Segundo, tocou aí no problema de saneamento, não há incentivo para ela fazer eficiência energética. Ela tem subsídio na eletricidade que ela recebe. Em todas as cidades, a água tem subsídio. E, segundo, eu fui diretor de companhia de distribuição, é um sufoco conseguir receber a conta da companhia de água, porque ela não paga, porque ela sabe que você não pode cortar a energia dela. Ela não paga, ela demora para pagar e ela tem subsídio. Então, isso aí é um contrassenso. Então, na medida que ela tem um subsídio e se ela não paga, você não pode cortar, porque você não vai deixar a cidade sem água, o governo tinha que ter uma ação mais forte. Eu vi essa semana uma apresentação no MIT, que tem um podcast muito interessante sobre transição energética, de um deputado americano, que ele falou uma coisa fundamental. Ele disse: uma das coisas principais na transição energética é a eficiência energética. Só que a eficiência energética leva a um conflito muito grave. Saber quem é que paga. É o produtor da energia ou é o consumidor? Ele deu dois exemplos que são bem claros. Quando houve uma queda do preço do petróleo no mundo, o Trump era presidente e os produtores americanos pressionaram o Trump e ele pressionou a Arábia Saudita, né, para diminuir a produção de petróleo, para o preço aumentar, porque os produtores americanos estavam perdendo dinheiro. E ele pressionou, dizendo que senão ia parar a ajuda militar para a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita cumpriu e o preço voltou para o preço normal,
e os produtores, principalmente o senador da Louisiana, que foi o que mais pressionou, ficou satisfeito. Depois, no governo Biden, aconteceu o contrário, né? Os preços subiram e o Biden queria pressionar a Arábia Saudita para botar mais produção de petróleo para baixar o preço de petróleo, porque ele estava com problema, ele teve que usar até os estoques de petróleo do governo para segurar a inflação aqui com o preço do petróleo, e os republicanos disseram que não, porque isso ia prejudicar os produtores. Então, ele disse, é um dilema, que tudo é uma decisão política, e é um dilema entre você beneficiar o consumidor ou beneficiar o produtor. E ele disse, e eu aprendi no Congresso uma lei muito interessante, que quando se toma qualquer medida, quem perde chora mais alto do que quem ganha. E quem chora mais alto, sendo um camarada poderoso, pressiona muito mais fortemente. Então, o problema da eficiência energética é fundamental. E como o Arnaldo e o Pedro Paulo falaram, existem técnicas bastante específicas para se fazer isso. O problema maior é você ter a vontade política para fazer isso, para implantar isso de maneira forte. E o caso do saneamento que foi levantado é um caso típico. É como o caso do saneamento de carvão, por exemplo. No Brasil, a gente queima carvão e paga subsídio para queimar carvão. Então, e não é só no Brasil, não, em vários lugares do mundo. Petróleo, como o Arnaldo mostrou aí, petróleo recebe subsídio. Como é que pode? Camarada receber subsídio para queimar petróleo, né? E todos os países, ele colocou aí os exemplos mais claros que existem. Então, é um problema político muito sério. Infelizmente, essa a minha observação. Desculpe. Alguém quer comentar dos dois? Arnaldo? Não, é isso mesmo, 100% de acordo. Não, é absurdo. Esse subsídio, uma vez a própria agência tinha calculado qual seria o impacto das emissões de carbono se todos os subsídios a combustível fóssil fossem eliminados. Praticamente resolvia o problema de mudança climática. Uma coisa incrível. Eu me lembro, na Venezuela, que também é o campeão do subsídio na América Latina, o pessoal deixava o fogão a gás ligado porque era mais caro o palito de fósforo para ligar o fogão do que o gás. Quer dizer, é uma piada, né? Muito bem, vamos passar então para o próximo aqui da nossa listinha, que é o Gondim. Boa noite. Eu queria primeiro elogiar a apresentação do Arnaldo e do Pedro Paulo, foram muito interessantes. O tema eficiência energética está muito ligado à parte de desperdício. E qualquer coisa para evitar desperdício, eu acho que economicamente é extremamente relevante. Tá? Haja necessidade climática, não haja necessidade climática, é razão econômica, quer dizer, jogar. E há um espaço muito grande para você resolver isso, quer dizer, os milhares, milhões de motores que nós temos rodando no mundo, no país ou no mundo, são significativamente ineficientes, antigos, e operam, geralmente, são mal dimensionados, são superdimensionados e operam em regimes extremamente flutuantes, então a eficiência deles também é muito complicada. Né? O Armando colocou aí o problema de subsídio, e algum tempo atrás, conversando com o diretor de uma empresa de distribuição de energia elétrica, ele disse: a tarifa social, você bota a pessoa com uma tarifa fixa de energia elétrica e vai descobrir que aquela pessoa simplesmente começa a cozinhar com energia elétrica, vai fazer arroz com uma resistência dentro da panela, porque é mais barato. O gás ele paga, a energia ele não paga. Agora, em termos de eficiência energética, nós vimos muito a parte do consumo, o lado do consumidor. Nós também temos ineficiência muito na geração e na transmissão e na própria distribuição. Isso não foi abordado, ou porque não é relevante, ou porque não tem grandes soluções a serem adotadas. Qual é o motivo de não se considerar na eficiência energética a ineficiência? Principalmente, nós temos muita ineficiência na geração térmica, onde temos, às vezes, caldeiras extremamente ineficientes, turbinas muito mal dimensionadas. Nós podíamos melhorar muito a produção de energia, melhorando a produção,
a eficiência da produção, da transmissão e também da distribuição. Obrigado, Gondim. A pergunta me parece importante aí para vocês dois trabalharem. É verdade. Em distribuição, eu mencionei rapidamente alguns empréstimos, né, que a gente participou, onde a redução de perdas de distribuição era fundamental, mas não só as perdas técnicas, não, cabos, não, e redes mais bem planejadas, transformadores, etc., mas o impacto das perdas não técnicas, né, o roubo, é muito maior, né? Ou seja, isso tudo vai para a tarifa, quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, as distribuidoras tinham que ser mais penalizadas nisso para obrigar elas a diminuir as perdas ambas, né? Mas as perdas técnicas são relevantes também, quer dizer, você não consegue manter um perfil de tensão significativo, adequado e tudo, quer dizer, essas coisas também. O resto é caso de polícia, roubo de energia é caso de polícia, mas melhorar o planejamento da rede melhora a eficiência da rede de distribuição, diminui as perdas. É verdade. Agora, sobre a transmissão, aí o Armando que pode falar que ele esteve diretamente envolvido nesses temas dos dois lados, né? Do governo e do lado das empresas de transmissão. Bem, se eu pudesse, Arnaldo, então, Eduardo, na parte de distribuição, eu tive experiência na SEB. Quando eu cheguei na SEB, naquela época, o nível de perdas era 12%. Hoje em dia, o pessoal ia bater palma, né? E eu disse, isso é um absurdo, porque se você tiver 12% de perdas técnicas, você não funciona, né? Então, nós conseguimos baixar as perdas para 6%, eliminando perda de roubo, como o Arnaldo colocou. Isso através de você fazer um sistema eu comprei, por exemplo, dividi a cidade em 20 pedaços, compramos 20% dos medidores, trocamos todos os medidores naquele local, checamos os medidores que tiramos e verificamos qual eram os que estavam adulterados. E aí conseguimos identificar qual é o tipo de consumidor que rouba. Aí você, então, concentra a tua fiscalização naquele tipo. No caso de Brasília, que era o meu, eram hotéis e restaurantes, eram os que mais roubavam, né? Não era pessoa pobre, não. Era hotel e restaurante, eram os que mais roubavam. Aí passamos a fazer fiscalização mais forte nesses camaradas. Agora, na transmissão, é o que eu descrevi. No Brasil, infelizmente, não existe um organismo que defina os índices de qualidade. Os índices de qualidade e os índices de confiabilidade. Primeiro, hoje em dia o setor está uma bagunça, mas nunca existiu. Antigamente era estatal, vamos dizer, existia, vamos dizer, uma certa pressão do próprio governo em cima das empresas para manter essa qualidade, porque não queria escândalos e falta de energia. Mas hoje em dia não, hoje em dia é privado. O que o camarada quer é recurso, é dar dividendo para o seu dono e para ele também ter um bom bônus no fim do ano. Então, a qualidade é o que o pessoal estava falando da Enel. Pô, a Enel, com você tendo roubo de energia, né, você tendo um prefeito que não corta as árvores, e ele tendo uma dificuldade de tarifa, o que ele faz? Ele diminui as equipes. Na hora que falta, ele não tem gente para restabelecer o sistema, né? Perfeitamente. Agora, se a fiscalização fosse do Estado, ou seja, se a sistemática fosse diferente, e quem tivesse que controlar a qualidade de serviço dele fosse o Estado, que antigamente, quando era estatal, a Eletropaulo não ia fazer besteira porque o governador demitiu o presidente da Eletropaulo, porque ele não queria escândalo com a Eletropaulo porque respingava nele. Hoje em dia, não. Quando tem um problema, o governador mesmo vai criticar a Enel. Então, quer dizer, hoje não existe uma sistemática de definição. Privatizou-se, se dividiu o sistema, mas não se criou um sistema de controle de qualidade e de controle de confiabilidade adequado. Esse é o problema maior, Eduardo. Obrigado. É muito fraca, realmente. Só um último comentário, quer dizer, fala-se muito da dificuldade, quer dizer, as distribuidoras, as concessionárias não têm interesse na eficiência energética. Não. Eu me lembro, quando eu era garoto, que a Light fazia propaganda, use a nossa energia, não use a sua. Era exatamente estimulando as pessoas a usarem enceradeira elétrica em vez de usar aquele antigo escovão para fazer encerar o chão. Você não vê nenhum restaurante, nenhuma churrascaria botar cartaz de estímulo a comidas vegetarianas ou coisa parecida. Quer dizer, ninguém joga contra seu próprio patrimônio. Mas é só isso que eu comentar, foi muito bom.
Muito bem, Armando, Arnaldo e Pedro Paulo. Comentário? Não, é legislação, não é regulação, né? Ela que vai obrigar os distribuidores a se mexerem. Mas, como eu tinha mencionado antes, algumas dessas medidas são de benefício das próprias distribuidoras, como esse assunto de tarifa de tempo de uso, né? Tarifas horárias. Você pode. O preço da compra de energia para elas, às vezes, nem sempre é acima do preço de venda, né? Então, eles têm interesse em relocar as cargas, isso poderia ser feito para benefício de todo mundo, né? E isso é possível, né? Na hora que você desenha esses programas, você identificar quais são as oportunidades onde os distribuidores também poderiam ganhar. Arnaldo, Mas, essa palestra que eu vi desse deputado americano, ele tinha sido CEO de uma companhia distribuidora de energia, e ele disse exatamente isso, que queriam que ele economizasse numa determinada, com o governador lá do estado, e ele disse, eu não tenho vantagem com isso. E aí eles fizeram uma mudança lá na estrutura, que eu não entendi bem como é que é, mas parece que transformaram a companhia numa espécie de cooperativa, em que a cada eficiência que ele tivesse, ele rateava com o consumidor. Entendeu? Uma parte ia para redução de tarifa, outra parte ia para ganho para ele acima do nível de rentabilidade que ele tinha garantido, que era 12%, não sei o quê, porque ele disse, se eu tinha uma rentabilidade garantida, eu não tinha incentivo nenhum de eficiência, né? Então, deram um seguinte, olha, o que você tiver de eficiência, você ganha acima da rentabilidade. Então, são maneiras que você pode inventar para fazer isso. a própria CEMIG... Um CEO de uma empresa distribuidora de energia elétrica no Brasil pedindo uma consultoria, mas com muito cuidado, porque ele tinha muito medo da ANEEL capturar toda a ganho de eficiência. Mas eu vou própria... risco, vou investir, e aí a tarifa vai ficar mais baixa, porque eu não vou ganhar nada com isso. Exatamente. Vamos passar, então. Vamos agora passar para os dois. Comentar uma coisa. A CEMIG, quando descobriu que existia oportunidades de eficiência energética, ela mesma criou uma empresa só para trabalhar com eficiência energética, separado. E era das ESCOs mais interessantes da época. Não sei, Pedro Paulo, se sabe se ainda existe. Diga, Pedro. A eficiência, né? Está lá ainda, né? Continua. Muito bem. Então, nós estamos aqui com mais uma pergunta do João Gomes. João, por favor, abrir o microfone. Ok, obrigado. Eu sou admirador do Paulo Inácio e do Arnaldo há muito tempo. Acho esses troços, essas palestras, essas conversas muito interessantes. Essa de hoje, na minha opinião, é campeã, porque eu vejo esse negócio no jornal, eu não entendo nada, tá certo? Eu não sei bem do que eu entendo, mas dessas coisas eu não entendo. E vejo que nós estamos num caminho de destruição da natureza, estamos num caminho de destruição do mundo, tá certo? E hoje eu tive a impressão de que a coisa não é tão categoricamente fixada, tá certo? Que se a gente se mexer, esse troço, e acho que a pessoa vai se mexer a hora que começar a entrar água no seu apartamento e essas coisas mais, tá certo? A gente consegue segurar essa curva de carbono e etc. Tá bom? Quero agradecer e vou dizer que eu vou procurar, não sei bem como, informação que apareceu aqui hoje muito, tá certo? Como é que eu levanto esse troço para dar uma estudada mais? Muito obrigado. Obrigado, João, pela tua contribuição. É uma preocupação, acho que de todos, né? Nós, com a capacidade técnica que existe nesse país, com as condições e as tecnologias que já existem no mundo, a gente fica triste de os caminhos não serem encontrados para que a gente haja numa direção de diminuição, né, das emissões de carbono
por medidas que estão muito próximas, né? Não são impossíveis. Né? Essa coisa dos motores, é evidente que não é impossível resolvê-las. Né? Eu vou passar para o Arnaldo e para o Pedro para fazer as considerações finais, que a gente já estourou todos os nossos tempos aqui. Não, eu queria agradecer os comentários do João, e do Armando, do Eduardo, de vários, e realmente é um tema que tem envolvido tanto o Pedro, Paulo como eu há décadas, né? E é realmente um dos temas mais difíceis, porque te traz muita frustração, né? Que é muito difícil vender a ideia de todas aquelas barreiras que eu falei, não entrei em muito detalhe, mas até politicamente, quer dizer, os governantes de qualquer nível adoram inaugurar coisas, né? Inaugurar plantas, até que seja nuclear ou hidroelétrica, mas inaugurar um sistema de eficiência energética, como? O que vai ser isso? Né? Iluminação pública, o motor elétrico que está escondido, né? Não tem nem esse apelo. Né? E os consumidores, como o próprio Pedro falou, não sabem nada desse assunto. Né? A mesma indústria, que é o principal consumidor de energia, ele quer fabricar sapato, né? Quer fabricar, né, outras coisas. Então, você vai falar sobre energia, ele fala, isso não é o meu negócio. Né? Então, por isso que essa ESCO parecia ser uma solução interessante, porque para a ESCO, a energia é o produto deles. Né? Mas aí é uma dificuldade com financiamento, com garantias. A gente teve uma palestra anterior nossa com o Reginaldo Vinhas. Ele foi o dono da primeira ESCO brasileira, foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de ESCOs, ficou décadas, né? Tinha até um escritório dentro da Fiesp, um andar lá, uma sala que seja, para promover esse tipo de coisa, mas hoje ele está trabalhando em oferta de energia. Quer dizer, é uma coisa realmente, é o caminho da frustração, eu diria, mas vale a pena insistir, né? Pelo menos é bastante desafiador, digamos. O que você acha? O Pedro vive disso, então ele pode dizer melhor ainda. Aí, Pedro. Bota desafiador isso, né? Eu conheço o Reginaldo Vinhas também, mas é isso, né? Realmente as ESCOs no Brasil, elas viveram em função do programa de eficiência energética, né? Que era o que dava respaldo aí a obter esse recurso, porque, diferentemente de outros, né, dos Estados Unidos e na Europa, etc., você tem um recurso a um custo mais competitivo. Aqui no Brasil, o custo é muito elevado. Lá fora, você tem garantias, como o Arnaldo comentou, o sistema que você está colocando, etc. e tal. O resultado do projeto ele pode ser usado como garantia. Aqui no Brasil, tem que ter garantia real. Aí, quem vai implantar, né, supõe que você é a ESCO, né, você vai implantar um projeto lá na casa do Arnaldo. Aí você dá as garantias e o Arnaldo toca fogo lá no ar-condicionado. Então, como é que fica isso? Né? Então, existe uma questão aí realmente que envolve bastante. Mas eu queria dizer que só para registrar aqui os parabéns ao no mês passado, eu fui convidado pelo Tribunal de Contas de um estado aqui do Brasil a fazer uma palestra sobre contratos de desempenho, que é o que a nossa nova lei, né, de licitações habilitou. Né? O setor público no Brasil só podia comprar pelo menor preço. Aí agora a Lei 14.133, ela abriu a você comprar, fazer compras pelo o que dá o maior benefício econômico e não pelo menor preço. Aí eu tive a oportunidade de explicar isso lá para eles, como é que era, sobre a ótica aí para o setor público, não ter que comprar mais o mais barato, mas comprar o que é mais eficiente. Né? Então eu acho que a gente está caminhando, mas não é fácil. Só para fechar, e ainda por cima surgiu o Mercado Livre de energia, né?
e oferece aí uma energia mais barata para quem é elegível, consumidores de média tensão no momento, né? E isso daí também gerou um ruído, né? Porque a eficiência energética requer ação, requer controle, né? Ela requer participação, ela não é uma coisa que você fica assistindo, você tem que estar participando. O Mercado Livre, o cara dá uma canetada ali, baixa a conta dele, tira 30% da conta e ele fica feliz da vida por muito tempo ali. Então, é isso, né? Ok. Obrigado. Eu queria saudar vocês pela palestra excelente, o tema é excelente, mas agora nós estamos indo para nos encontrar com a família. Grande abraço para vocês. Obrigado. Obrigado. Tchau. Abraço. Obrigado, Pedro Paulo. Valeu.